Olá pessoal, bem-vindos à nossa disciplina de algoritmos. Hoje nós iremos iniciar a nossa quarta aula e nessa aula nós vamos falar sobre estrutura condicional. Bom, a estrutura condicional ela pode ser a estrutura condicional simples, tá? Onde nós temos apenas a execução de um comando caso a condição seja verdadeira. Então, essa estrutura ela vai comparar dois valores e se a resposta for verdadeira, certo? Se o valor booleano for verdadeiro, então ela vai executar aquele comando que está dentro da estrutura condicional, tá? Aqui nós temos aqui um exemplo, tá? Da estrutura condicional, tá? Do algoritmo. Então tem aqui algoritmo que vai ser concluído. Vim aqui com fim underline algoritmo e aqui nós temos aqui a nossa estrutura condicional, certo? Essa estrutura condicional ela tem aqui uma condição que é uma comparação entre dois valores e caso o resultado dessa comparação seja verdadeiro, eu executo o comando que está dentro da minha estrutura condicional. Caso seja falso, eu já não executo o que está dentro da minha condição. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma outra estrutura condicional que ela já não é tão simples. No caso, eu tenho mais de um comando dentro da minha estrutura condicional. Nesse caso aqui, eu tenho o algoritmo, certo? Que tem até aqui o fim do algoritmo, então tem meu programa aqui. Esse programa ele tem aqui a estrutura condicional do se, e se essa condição aqui ela for verdadeira, apenas se ela for verdadeira, então eu vou executar todos os comandos que estão dentro da minha condição. No caso aqui eu tenho então início e vou até o fim da minha condição. Nesse caso, eu tenho aqui três comandos, comando 1, comando 2 e comando 3, que serão executados apenas se essa condição aqui ela for verdadeira. E as palavras início e fim, elas nos permitem indicar e reconhecer quando a minha condição inicia e quando essa minha condição finaliza. Caso essa condição ela fosse falsa, tudo que está dentro do início e fim não seria executado e meu código passaria para a próxima linha logo após o fim, que no caso a próxima linha é fim algoritmo. Bom, se a condição for verdadeira, nesse caso aqui, eu vou executar o comando 1. E caso ela não seja verdadeira, eu executo o comando 2. Esse tipo de estrutura condicional é chamado de estrutura condicional composta. Aqui eu tenho o algoritmo, fim algoritmo, e tenho aqui o meu primeiro se. A estrutura condicional simples. Tenho um se, condição 1, certo? For verdadeira, se isso for verdadeira, então eu executo o comando 1, tá bom? Agora, se não, que é o caso contrário, se essa condição aqui ela for falsa, eu não executo essas linhas aqui e passo para a próxima linha após o se. A próxima linha é o se não, que é o caso contrário, isso for falso, eu executo o comando 2. Então, nesse caso, na minha estrutura condicional composta, ou eu executo o comando 1, ou eu executo o comando 2. Então, eu não vou executar os dois ao mesmo tempo. Ou executo um, ou executo outro. Outro exemplo aqui é de estrutura condicional composta, e nesse caso aqui, dentro da estrutura condicional, eu vou executar mais de um comando, tá? Então,
Aqui dentro do se eu tenho 2 comandos e dentro do se não eu tenho 2 comandos. Nesse caso, eu também vou precisar utilizar o início e fim para indicar o início da execução dos comandos da minha condição aqui verdadeira e o início das condições dos meus comandos caso seja falso. Então vamos ver aqui o exemplo. Tenho o algoritmo, tá? E aqui até o final, fim algoritmo. Então aqui é a estrutura do meu algoritmo. Aqui dentro eu vou ter a primeira condição, se esta condição aqui for verdadeira. Se essa condição for verdadeira, então eu vou executar então início, certo? Que está ligado até este fim aqui. Logo, eu vou executar o comando 1 e o comando 2. Agora, se essa condição for falsa, então eu vou executar essa linha de código, que é o se não, início, até o fim aqui. E esse se não vai executar as linhas 3, comando 3 e o comando 4. Então, o comando 3 e o 4 vai executar somente se esse caso aqui for falso. Se for verdadeiro, eu executo até aqui e depois passo para a próxima linha, fim do algoritmo. Se essa linha for falsa, eu pulo essas linhas e executo essa aqui. Se não, início, comando 3, comando 4, tá bom? Nessa parte, gente, nós temos também aqui, ó, que ter a noção dos operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, eles vão ser úteis quando a gente tem mais de uma condição para avaliar. Então aqui nós temos os operadores lógicos, o e, temos o operador lógico ou e o operador lógico da negação ou não. Eles também podem ser representados em inglês and, que é o e, or, que é o ou, e not, que é o não, tá? Eles são também usados como conjunção, que é o e, disjunção, que é o ou, e negação, que é o not ou não, tá? Respectivamente. A tabela E, quando eu tenho duas opções, é quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for verdadeiro, e, ou seja, os dois são verdadeiros, a minha saída é verdadeira. Quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, a minha saída é falso. Quando o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, a minha saída é falso. Quando o primeiro e o segundo são falsos, a minha saída é falsa. Moral da história: quando nós estamos com a tabela do e, para que seja verdadeiro, o primeiro e o segundo, eles têm que ser verdadeiros, logo a minha saída vai ser verdadeira. Para todos os outros casos, a saída será falsa. No ou, eu vou ter o seguinte: verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Ou seja, se esse for verdadeiro ou esse for verdadeiro, a saída é verdadeira. No segundo, eu tenho verdadeiro e falso. A saída é verdadeiro, porque se esse for verdadeiro ou esse for verdadeiro, a saída é verdadeiro. No caso, esse primeiro foi verdadeiro, logo é verdadeiro. No terceiro, falso e verdadeiro. A saída correta é verdadeiro, porque se esse for verdadeiro ou esse for verdadeiro, a saída é verdadeira. Então, este deu verdadeiro, logo a saída é verdadeiro. E por fim, falso e falso vai dar falso, porque se esse for verdadeiro ou esse for verdadeiro, dá verdadeiro. Mas se ambos são falsos, logo a saída é falso. E a tabela do não diz o seguinte, que a negação do verdadeiro é o falso, e a negação do falso é o próprio verdadeiro. Tá? Então esses são os operadores lógicos, eles serão úteis muitas das vezes que nós formos trabalhar com a condicional. Tá? Aqui nós vamos ver um exemplo. O exemplo 1. A nota final de um estudante é calculada a partir de 3 notas atribuídas respectivamente a um trabalho de laboratório. Então, a primeira nota é um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral, que é a segunda nota,
e a um exame final. Então, essas são as 3 notas do aluno. A média das 3 notas mencionadas obedece aos pesos a seguir. Nota do trabalho tem um peso 2, avaliação semestral tem um peso 3 e exame final tem um peso 5. Faça um programa que receba as 3 novas notas. Então, como entrada, nós teremos 3 variáveis, nota 1, 2 e 3, e calcule a média ponderada e o conceito que segue a tabela abaixo. Então, o conceito diz o seguinte, começando daqui, intervalo fechado de 10 até intervalo fechado de 8, conceito A, intervalo aberto de 8 até intervalo fechado de 7, B, intervalo aberto de 7 até intervalo fechado de 6 é C, intervalo aberto de 6 até intervalo fechado de 5 é D, intervalo aberto de 5 até o 0 é o conceito E, tá? Vamos lá. Primeira parte do nosso código, nosso algoritmo, nós vamos iniciar aqui com a palavra reservada algoritmo, que a gente sabe que vai até lá o fim algoritmo. Então aqui eu vou colocar um ponto, 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 significa que esse algoritmo continua. Depois nós vamos declarar as nossas variáveis, sendo que todas elas vão ser do tipo numéricas. As nossas variáveis vão ser nota trabalho 1, avaliação semestral e exame. E a média que nós queremos calcular. Primeiro nós vamos interagir aqui com os nossos usuários, colocando escreva, o que está dentro das aspas duplas vai aparecer lá na tela para eles. Então, eu tenho aqui, digite a nota do trabalho de laboratório. Então, vai aparecer essa mensagem para o usuário. E logo embaixo aqui eu tenho um leia, que vai parar esperando uma entrada do usuário e o Enter. No caso, esse leia aqui vai receber a nota atribuída ao trabalho do aluno. Vou colocar aqui 10, tá? Então, só para facilitar, 10. Depois que eu apertar Enter aqui, aparece um outro aqui, escreva. Então, vai imprimir na tela do usuário. Digite a nota da avaliação semestral. Embaixo, tem o leia avaliação semestral. Então, o usuário vai digitar aqui o valor da sua avaliação semestral. Também eu vou colocar 10 aqui. Depois que eu aperto Enter, passo para a próxima linha, que tem um outro escreva, que diz o seguinte, digite a nota do exame final. Então, vai aparecer na tela essa mensagem ao usuário. E depois tem um leia, certo? Que vai parar aqui esperando que o usuário digite a nota que ele tirou nesse exame final. Então, eu vou colocar aqui uma nota 9. Tá? Então, essas foram as notas do aluno, 10, 10 e 9. Logo embaixo, é solicitado que você calcule a média, tá, da nota do aluno. Então, a média da nota do aluno vai ser o seguinte, parênteses fechado, tá? De a nota do trabalho, que é 10 vezes 2, mais a nota da segunda avaliação vezes 3, mais a nota do exame vezes 5, tá? Então, aí você vai calcular e vai ter o valor resultante. E esse valor resultante vai ser dividido pelos pesos. No caso, o peso que nós temos aqui é 10, porque o peso 1 é 2, né? O peso 2 é 3, aqui já deu 5, e o peso 3 é 5. Então, 5 mais 5 dá 10, então é ponderado aqui por 10. No final das contas, com essas notas aqui, multiplicada pelos pesos e dividida pela média, o resultado vai ser 9,5. Então, essa é a nota do nosso aluno, tá? Então, ele tirou 9,5. E aqui a gente continua aqui apresentando essa média ponderada, utilizando o escreva para aparecer no monitor do computador. Tudo que está dentro de aspas duplas vai aparecer como texto lá, então vai escrever média ponderada, 2 pontos, o valor que está gravado, armazenado na variável média. Que média recebeu esse valor bem aqui, certo? Média recebe quem? Justamente o resultado desse cálculo, que a gente sabe que vai dar 9,5. Então, média ponderada, 2 pontos, 9,5. Continuando, ele quer que nós apresentemos o conceito do aluno, certo? Então, agora nós vamos utilizar a nossa estrutura condicional para imprimir esse conceito. Se a média for maior ou igual a 8 e
a média é menor ou igual a 10, então escreva, obteve o conceito A. Vamos lá, a nossa média a gente já sabe que deu 9,5, tá bom? Então esse é o valor da média. Vou colocar um M aqui assim, tá? A gente sabe que isso aqui é a média, tá? Beleza. Então, a média é maior ou igual a 8, a média vale 9,5, verdadeiro. E, aqui é um E, então ambos têm que ser verdadeiro. A média é menor ou igual a 10, 9,5 é menor ou igual a 10, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, logo a minha saída é verdadeira. Então, eu vou escrever na tela essa mensagem para o usuário. Obteve o conceito A. Como esse primeiro se aqui deu já positivo, né, já deu ok, a gente sabe que todos os outros não vão dar ok, porque a média está entre 8 e 10. Mas vamos verificar. Apresentei a mensagem na tela, obteve o conceito A. Eu entro aqui no segundo se. Se média maior ou igual a 7 e menor ou igual a 8. A média é maior ou igual a 7? Sim, porque a média deu 9,5. E a média é menor que 8? 9,5 é menor que 8? Falso, certo? Se é falso, então eu não executo essa linha e passo para a próxima linha logo depois desse se. Então não executo essa parte aqui. Passo para a próxima que eu tenho outro se. Se média maior ou igual a 6, 9,5 é maior ou igual a 6? Verdadeiro. E média menor que 7, 9,5 é menor que 7? Falso. Se é falso, eu tenho verdadeiro e falso. Então, se verdadeiro e falso, a gente sabe que o resultado vai ser falso. Então, essa linha de código aqui não vai ser executada. Passo para a próxima linha após essa não executada. Se média maior que 5, maior ou igual a 5, 9,5 é maior ou igual a 5? Verdadeiro. E média menor que 6, 9,5 é menor que 6? Falso. Se é verdadeiro e falso, então a resposta aqui é falso. Então a resposta dessa combinação lógica é falso. Então eu não executo essa parte aqui, passo para a próxima verificação. Se média maior ou igual a 0, 9,5 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. E média menor que 5, 9,5 é menor que 5? Falso. Se é falso, eu não vou executar essa parte aqui, certo? Se não, certo? Que seria o último caso. Então escreva: a média não aceita pelo sistema. Essa linha aqui eu vou executar? Também não. Por quê? Porque eu já tive bem aqui, ó, no primeiro caso, um se, certo? Verdadeiro. Inclusive, eu já até escrevi aqui na tela, obteve o conceito A. Então, na tela já foi apresentada essa mensagem. Então, esse último também aqui, que era o se não, eu não ia verificar. E a gente observou que todos os outros também não seriam verificados. Logo, depois que eu executo este primeiro aqui, eu venho para o meu fim algoritmo e meu algoritmo está concluído de forma satisfatória. Nesse segundo exemplo aqui, nós temos a seguinte situação. Faça um programa que receba 3 notas de um aluno. Calcule e mostre a média aritmética e a mensagem que segue a tabela abaixo. Então, eu vou receber 3 notas desse aluno, calculo a média aritmética e apresento uma dessas mensagens para ele. Vamos lá. Para os alunos em recuperação, calcule e mostre a nota que deverá ser tirada no exame de recuperação para aprovação, considerando que a média no exame é 6. Então, a média aritmética aqui vai ser o seguinte: intervalo fechado de 10 até intervalo fechado de 7 é aprovado, intervalo aberto de 7 até intervalo fechado de 3 é recuperação, intervalo aberto de 3 até intervalo fechado de 0 é reprovado. Vamos lá. Esse algoritmo vai começar aqui com a palavra reservada algoritmo e vai até o final aqui com a palavra fim algoritmo. Então, essa é a estrutura aqui, certo? Do algoritmo, e tudo que estiver aqui dentro faz parte do meu programa. Claro, exceto essa palavra aqui, exemplo 2, tá? Que só está aqui mesmo para ilustração. Então, aqui eu declaro, certo? Todas as minhas variáveis do tipo numérica.
eu vou ter as variáveis nota 1, separada por vírgula da variável nota 2, separada por vírgula da variável nota 3, separada por vírgula da variável média, separada por vírgula da variável nota recuperação. Beleza, então agora eu vou interagir com o usuário, dizendo, escreva, digite a primeira nota, fecha aspas. E essa mensagem vai aparecer no monitor do usuário, e logo depois eu entro na segunda linha aqui de código, leia nota 1. E aqui vai ficar esperando a nota 1 até que o usuário digite. Então aqui o usuário vai digitar essa nota 1, eu vou dizer que essa nota 1 foi 7. Depois que o usuário aperta Enter, passa para a próxima linha, que diz, escreva, digite a segunda nota. Vai aparecer na tela isso para o usuário, e logo depois vai ficar esperando a entrada, porque tem um leia aqui, leia quem? A nota 2. Então, enquanto o usuário não digitar a nota 2 e apertar Enter, o código vai ficar parado aqui esperando. Então, o usuário vem e digita a nota 2, 6. Então, temos as duas primeiras notas. Quando ele aperta Enter, passa para a próxima linha de código, que diz, escreva, digite a terceira nota. Então, aparece para a tela do usuário, digite a terceira nota. A gente espera que o usuário digite essa terceira nota. Espera porque tem um leia aqui embaixo que espera o valor para ser armazenado na nota 3. Nessa terceira nota aqui, o usuário vem e tira 5, certo? Então ele tirou 7, 6 e 5. Beleza. Quando eu aperto Enter, passo para a próxima linha de código que calcula a média. A média recebe, certo? Quem? O cálculo da média. O parênteses aqui define a precedência. Primeiro eu somo quem está dentro do parêntese, depois eu divido por 3. O resultado dessa média aqui, tá? Ele vai ser igual a 6, tá? Então esse é o resultado da minha média. Então o resultado da média é 6 aqui, vai ser 7 mais 6 mais 5, dividido por 3 vai dar 6. Então aí eu vou apresentar aqui na tela depois usando o escreva, média aritmética igual o valor que está dentro da variável média, que a gente já sabe que vale 6. Então, média aritmética, 6. Logo depois, ele vai fazer a verificação da situação do aluno. Se a média do aluno aqui for maior ou igual a 7 e a média do aluno for menor ou igual a 10, então eu mostro a mensagem aprovado. Vamos verificar. A média do aluno foi 6. 6 é maior ou igual a 7? É falso. E média menor ou igual a 10. 6 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Mas falso e verdadeiro, isso vai dar falso. Se é falso, eu não executo isso aqui e vou fazer a segunda verificação. Média maior ou igual a 3. 6 é maior ou igual a 3? Verdadeiro. E 6 menor que 7. 6 é menor que 7? Também é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Sendo verdadeiro, então eu vou executar essa segunda parte aqui. Então, início. E o fim desse vai estar bem aqui, tá? Então, início. Escreva. Vou mostrar na tela a palavra recuperação. E agora eu vou mostrar a nota de recuperação que ele precisa. A nota de recuperação vai ser para 6. Então, nota de recuperação recebe 12 menos a média que ele tirou. No caso, ele tirou 6, né? Então, vai ficar 12 menos 6. A nota de recuperação que ele recebe aqui é 6. Então, ele precisa tirar 6 na recuperação para passar. Aqui a média dele também era 6. Precisa tirar 6 para passar. Então, escreva na tela, certo, a mensagem. O aluno deve tirar nota da recuperação. Qual é o valor que está nessa variável aqui? Tá? É 6, tá? Aqui, ó, desconsidera esse C cedilha e esse tio aqui, tá? Então, tem que ser idêntico o nome que está aqui em cima. Recupera cal, tá? Então, desconsiderem esses dois aqui, tá? Eles não existem. Então, nota da recupera cal, tá? Para ser aprovado. É a nota 6 que ele precisa tirar. Como esse se deu verdadeiro, eu não executo esse último se e depois dessa linha aqui vou direto para fim algoritmo. Então, nós calculamos a média, bem aqui, que deu o valor 6, e depois com a média nós verificamos que este aluno está de recuperação
e que a nota de recuperação dele é igual a 6 para ele passar na disciplina. Bom, gente, é muito importante que vocês parem a aula, que vocês copiem o algoritmo, que vocês tentem fazê-lo sem olhar para o slide, sem olhar para a videoaula, para que vocês possam ganhar prática, tá bom? Para finalizar, vamos fazer mais um exemplo. Esse terceiro exemplo diz o seguinte: faça um programa que receba 3 números e mostre-os em ordem crescente, tá? Então eu vou receber um número, por exemplo, 7, o número 3 e o número 2. E eu quero organizar esses números em ordem crescente, tá? Crescente. A ordem crescente seria 2, 3 e 7. E é esse desafio que esse algoritmo tem que fazer, tá? Então, vou receber 3 números e organizar em ordem crescente. Vamos lá. Primeiro aqui a gente cria aqui o algoritmo, tá? Esse algoritmo vai embora para cá, continua para cá. Vou declarar as minhas variáveis, todas do tipo numérico, que vai ser a variável num1, num2 e num3, tá? Vou pedir para o usuário digitar esses valores. Primeiro interagindo com ele com o escreva, para mostrar essa mensagem na tela do usuário. Digite o primeiro número. Depois o leia vai interagir com o teclado do usuário para que ele digite esse valor. No caso, esse primeiro número aqui, a gente já até definiu que o valor dele é 7. Depois que o usuário clica em Enter, passa para a próxima linha que tem um outro escreva e apresenta na tela a mensagem. Digite o segundo número. Nesse momento, aparece essa mensagem na tela e passa para a próxima linha de código, que também tem um leia e que vai ler o valor que vai ser guardado na variável num2. E esse valor é o valor 3, tá? Digitado pelo usuário. O usuário aperta Enter, passa para a próxima linha. Na próxima linha, tem um escreva, digite o terceiro número. Aparece na tela do usuário, passa para a próxima linha, que tem um leia, um valor que o usuário vai digitar, que vai ser guardado no num3. E o usuário vem aqui nesse exemplo que a gente está tratando e digita o valor 2. Então eu tenho o valor guardado em num1, num2 e num3, todos entrados pelo usuário. Depois que eu tenho os valores, passa para a próxima linha de código, que tem o se. Se num1 menor do que num2 e num1 menor que num3. Vamos ver. Num1 vale 7. E eu pergunto, num1 é menor do que num2? 7 é menor do que 3? Falso, 7 é maior do que 3. Segundo, num1, que vale 7, é menor do que num3, que vale 2? Também é falso. Falso e falso, os dois falsos, o resultado é falso. Então, essa parte aqui, desse se aqui, desse então, tá? Que vem embora para cá, não vai ser executada. Faço a segunda comparação. Vamos copiar aqui os resultados. É 3, 7, 3 e 2, tá? Aqui é o num1, num2 e num3. Como eu não executei aquela parte lá, passo para a próxima. Se num2 menor do que num1. Num2 vale 3. Num1 vale 7. Num2, que é 3, é menor do que num1, que é 7, verdadeiro. E num2 menor do que num3. 3 é menor do que 2, aqui é falso. 3 não é menor do que 2, então verdadeiro e falso vai dar falso. Então, esse então início, tá? Que vem até aqui também não vai ser executado. Passo para próximo se, para a última verificação aqui. Nessa última verificação, ele verifica o seguinte: se num3 menor do que num1. Num3 vale 2, num1 vale 7. 2 é menor que 7, é verdadeiro. E num3 menor do que num2. Num3 vale 2 e num2 vale 3. Então, 2 é menor que 3, verdadeiro. Então, se ambos são verdadeiros,
Então a saída é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Se é verdadeiro, então início. Eu vou executar essa estrutura lógica que está bem aqui. Vamos lá. Entrando nessa estrutura condicional, eu tenho uma outra estrutura condicional. Se num 1 menor do que num 2. Num 1 vale 7, certo? E num 2 vale 3. 7 é menor do que 3? 7 não é menor do que 3. Se não é menor do que 3, eu não executo essa linha, que é desse se aqui. Então, eu executo o se não. Se não, só tem o seguinte, escreva. A ordem crescente é, primeira variável aqui, ó, num 3, certo? Segunda variável aqui, num 2. E a terceira variável, num 1. Então, aqui o num 3 vale 2. O num 2 vale 3. E o num 1 vale 7. Em ordem crescente. Está aqui, ó. A ordem crescente é, dois pontos, fecha aspas, vírgula. A variável aqui, num 3. Vírgula de novo. Coloco aspas duplas, coloco um valor literal aqui, aspas duplas, vírgula. O valor da variável, num 2. Vírgula, aspas duplas, valor literal aqui, aspas duplas, vírgula, o valor da variável num 1. Ou seja, eu posso separar aqui, mesclar texto com variável, texto com variável, texto com variável. E a mensagem que vai aparecer para o usuário vai ser a seguinte: 2, 3 e 7. Depois que eu apresento isso na tela, é o fim do se, que é o se mais externo, que é esse se bem aqui, mais externo. E eu vou para a próxima linha, que é o fim algoritmo. Tá? Então, bem simples, mas bem trabalhoso. Vocês observaram que nós fizemos aqui a verificação dessa condição aqui, e por ela não ser verdadeira, nós não entramos aqui. Fizemos a condição dessa segunda aqui também, por não ser verdadeira, a gente não entrou aqui, certo? Então, é muito importante que vocês joguem valores para que vocês possam ter a noção de como o algoritmo está funcionando. Depois da melhor compreensão, que vocês copiem o algoritmo para que vocês possam praticar, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.